Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar as derivadas de algumas funções, como funções polinomiais, funções trigonométricas e funções exponenciais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você já faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo é apresentar de maneira formal algumas derivadas de algumas funções específicas. Então, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar um pouco com as funções potência e com a função raiz. E o primeiro teorema que está aí na tela já diz o seguinte: seja n um número natural diferente de zero. Então, são válidas as seguintes fórmulas de derivação. A derivada da função x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, eu derrubo o expoente e no expoente, que fica no x, eu tiro 1. A derivada da função x elevado a menos n, e aqui eu estou trabalhando com x elevado a menos 1, menos 2, menos 3, segue o mesmo raciocínio. Derrubo o expoente, então fica menos n vezes x elevado a menos n menos 1. E no caso das funções raiz, ou seja, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz à quarta, raiz à quinta e assim por diante, que eu posso escrever como x elevado a 1 sobre n, basta lembrar que raiz enésima de x é x elevado a 1 sobre n, então a derivada neste caso vai ficar 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Então a ideia é sempre derrubo aqui que está com o expoente e no expoente eu faço o expoente original menos 1. E, evidentemente, no caso da função raiz, eu estou considerando x maior que 0 se n for par e x diferente de 0 se n for ímpar. Porque se x for 0, essa função nula, a derivada da função nula é a própria função nula. E, evidentemente, neste caso do x elevado a 1 sobre n, eu estou considerando n maior ou igual a 2. Então, vamos demonstrar esta afirmação. Então, para começarmos a nossa demonstração, no item A, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a f' de x e vou calcular através do limite. Seu limite para h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. E, portanto, isso aqui vai ficar o limite para h tendendo a 0 de x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h. Agora eu vou fazer uma mudança de variáveis. De que maneira? Eu vou fazer x mais h igual a t. Daí que eu terei o seguinte: quando h vai para 0, x mais h vai para x. Então, isso implica em dizer que t vai para x. Mais ainda, se x mais h é igual a t, então h é t menos x. Portanto, a minha f' de x agora está se tornando o limite para t tendendo a x de t elevado a n menos x elevado a n sobre t menos x. E agora eu quero fazer uma observação sobre este polinômio que está aqui no numerador. Perceba o seguinte, agora eu vou fazer isso de maneira informal, só para que você pegue a ideia. Se eu tenho t quadrado menos x quadrado, isso pode ser escrito da forma
t menos x vezes t mais x. É o produto da soma pela diferença. Se eu tenho t ao cubo menos x ao cubo, isso é escrito como t menos x, que vai multiplicar t ao quadrado mais t. Aqui eu estou escrevendo os expoentes, só para observar uma coisa, mais x quadrado. Então perceba, começa por t e termina com x, é tudo uma soma, e aqui no começo o expoente é 2, ou seja, eu faço 3 menos 1, o final com o expoente 2, e os expoentes cruzados, a soma dá 2. Se eu pego t à quarta menos x à quarta, isso novamente ele pode ser escrito como t menos x, só que agora eu tenho t ao cubo mais t ao quadrado x mais t x quadrado mais x ao cubo. Perceba novamente o expoente 4, aqui eu fiz 4 menos 1, e a soma dos expoentes cruzados dá 3. Mas perceba, eu vou decrescendo o expoente em t e vou aumentando 1 no expoente em x. Eu fiz todas essas observações, então, para verificar o seguinte. Quando eu estou calculando f' de x, se é o limite para t tendendo a x, de t elevado a n menos x elevado a n dividido por t menos x. Mas isso é o limite para t tendendo a x. Agora eu vou escrever esse numerador de uma maneira diferente. t menos x, que vai multiplicar. Perceba que no começo eu sempre tiro 1. Então vai ficar t n menos 1. Mas perceba que a soma cruzada sempre dá n menos 1. Mas do t para a segunda parcela eu tirei 1. Então isso vai ficar t elevado a n menos 2 vezes x, mais t elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado, porque eu tenho que aumentar aqui, mais x elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por t menos x. Eu vou cortar esse cara com este cara. E agora, quando eu fizer t tender a x, isso vai ficar x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes x mais x elevado a n menos 3 vezes x quadrado mais, e vou assim em diante até chegar em x elevado a n menos 1. Agora perceba o seguinte, quando aqui era 2, nesse parênteses eu tinha duas parcelas. Quando é 3, eu tenho 3 parcelas. Quando é 4, eu tinha 4 parcelas. Agora é n, então eu vou ter n parcelas. E perceba o seguinte, aqui vai ficar x elevado a n menos 1. Quando eu fizer esse produto, vai ficar n menos 2 mais 1. Então x elevado a n menos 1. Este vai ficar n menos 3 mais 2. Então x elevado a n menos 1. Até chegar nesse último. Quantas parcelas eu terei aqui? A mesma quantidade de parcelas que eu tinha aqui. Então isso fica n vezes x elevado a n menos 1. E isso então encerra o item A. Item B. F' de x então, só que nesse caso a função é x elevado a menos n, é o limite para h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso então é o limite para h tendendo a 0 de x mais h elevado a menos n menos x elevado a menos n sobre h. Então agora, invertendo justamente as parcelas que estão no numerador, isso é o limite
para h tendendo a zero, de 1 x mais h elevado a n, menos 1 sobre x elevado a n, tudo isso dividido por h. E isso, por sua vez, é o limite para h tendendo a zero. Agora eu vou fazer a diferença nessas frações. Então aqui eu tenho x mais h elevado a n vezes x elevado a n. Perceba que isso aqui tudo vai estar dividido por h. Mas perceba, quando eu pego esse denominador e divido por este denominador, x mais h elevado a n vezes x elevado a n dividido por x mais h elevado a n, sobra só x elevado a n. Menos, quando eu pego este elemento dividido por este, sobra x mais h elevado a n. Agora eu vou observar essa divisão de frações. Então isso é o limite para h tendendo a zero. Conservo o primeiro e inverte o segundo. Então x elevado a n menos x mais h elevado a n sobre x mais h elevado a n vezes x elevado a n, tudo isso vezes 1 sobre h. E aqui eu vou fazer uma ligeira manipulação algébrica. Esse é o limite para h tendendo a zero. Primeiro eu vou trocar a ordem nesse produto. Então aqui embaixo vai ficar h. E aqui vai ficar x mais h elevado a n vezes x elevado a n. Aqui continua 1. E em cima eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um menos em evidência. Então perceba que esse numerador pode ser escrito assim. Menos x mais h elevado a n menos x elevado a n. Perceba que esse pedaço é justamente a expressão que dá a derivada de x elevado a n que acabamos de calcular. Então, quando eu calculo o limite para h tendendo a zero dessa expressão, isso é menos n x elevado a n menos 1. E o restante vai ficar vezes 1. Agora eu vou fazer h tendendo a zero. X mais h vai tender para x, então vai ficar x elevado a n vezes x elevado a n. Perceba que isso então é menos n vezes x. Quando eu inverto esse denominador, vai ficar x elevado a n menos 1 vezes x elevado a menos n vezes x elevado a menos n. E por fim, o que nós fazemos no produto de base igual é conserva a base e somos expoentes. Então, n menos n dá zero, menos n fica menos n menos 1. E isso, então, corrobora a afirmação que estava posta no item B. Já o item C, ele é demonstrado a partir da seguinte observação. A f de x é x elevado a 1 sobre n, que eu posso escrever como a raiz enésima de x. Portanto, a f' de x ela é dada pelo limite para h tendendo a zero da raiz enésima de x mais h menos a raiz enésima de x, tudo isso dividido por h. A primeira coisa que eu irei fazer aqui é uma mudança de variáveis. Então eu vou fazer o t igual a x mais h, de maneira similar ao que foi feito no item A. Então, a minha f' de x vai ser o limite para t tendendo a x, de maneira similar ao que foi feito no item A, da raiz enésima de t menos raiz enésima de x dividido
por t menos x. Agora eu vou fazer então uma segunda substituição de variáveis. Então eu vou fazer a raiz enésima de t igual a u e a raiz enésima de x igual a v. Quando eu faço isso, nós temos o seguinte: f' de x é dado por este limite. Mas perceba o seguinte, como a raiz enésima é uma função contínua, à medida que t se aproxima de x, eu tenho que u se aproxima de v. Então agora vai virar o limite de u tendendo a v. No numerador, eu vou substituir raiz enésima de t e raiz enésima de x. Então vai ficar u menos v. Agora no denominador, vou fazer aqui no cantinho, perceba o seguinte: se u é a raiz enésima de t, então, elevando ambos os lados a n, eu tenho que u elevado a n é igual a t. De maneira similar, se v é a raiz enésima de x, então eu elevo a n e concluo que v elevado a n é x. Portanto, eu vou substituir t por u elevado a n e x por v elevado a n. Isso então vai ficar o limite de u tendendo a v. Agora perceba que essa expressão eu posso escrever da seguinte maneira: 1 sobre u elevado a n menos v elevado a n sobre u menos v. Perceba que eu estou escrevendo o inverso dessa expressão, é exatamente essa expressão que está aqui, portanto eu não alterei nada. Agora eu vou partir dessa expressão e concluir então o resultado. Então, só para registrar, a f' de x estava o limite de u tendendo a v de 1 sobre u elevado a n menos v elevado a n, u menos v. Agora perceba que eu posso calcular esse limite, porque se nós observarmos o que foi feito no item A, o limite que está aqui neste denominador, ou seja, esta parcela, nada mais é a derivada de uma função específica. É a derivada da função v elevado a n. Veja, você pega o que está no item A, você volta o vídeo e veja lá. No lugar de x, você coloca v. Então você percebe que isso vai ficar 1 sobre a derivada da função v elevado a n. Então é n v elevado a n menos 1. E agora eu vou voltar, então, substituindo v por raiz enésima de x. Então isso é 1 sobre n raiz enésima de x elevado a n menos 1. Perceba que isso é 1 sobre n vezes x elevado a n menos 1 sobre n. Isso é 1 sobre n. Vou separar essa diferença no expoente, então aqui vai ficar 1 menos 1 sobre n. E, portanto, isso vai ficar... Vou passar esse x agora para o numerador, então eu vou ter x elevado a 1 sobre n menos 1, porque quando eu passo x do denominador para o numerador, eu troco o sinal, dividido por n. E eu posso separar isso dessa maneira. 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. E isso encerra então a nossa demonstração. Com isto posto, vamos calcular então algumas derivadas só para a gente praticar. Perceba que aqui nos itens A, B, C e D eu tenho funções constantes. A derivada de uma função constante sempre dá zero. Então a derivada de f é zero, porque f de x é igual a 1. A derivada de y é zero, porque y de x é raiz de 2. A derivada de g
é zero no item C, porque g de x é igual a π. E no item D, a derivada de f também vai dar zero. Toda vez que eu estiver trabalhando com uma função constante, a sua derivada é zero. No exemplo 2, eu vou calcular então f' de x, onde f é dada por essas expressões. Então no item A, perceba o seguinte: quem que é f' de x? Aqui a f é dada por x². Então eu derrubo o expoente. Então fica 2 vezes x. E aqui eu vou fazer 2 menos 1. Então o expoente é 2x elevado a 1, que é 2x. No item B, f' de x. A função é x². Então derrubo o expoente, 3 vezes x. E agora eu faço 3 menos 1. Então fica 3x². No item C, a derivada de f agora é x². Então derrubo o expoente, que é 4, vezes x elevado a 4 menos 1, 3. 4x². E no item D, a f' de t, eu vou pegar este expoente e vou derrubar. Então fica 12t. E agora no local do expoente eu faço 12 menos 1, 11. Então 12t elevado a 11. Nesse próximo exemplo, eu tenho f de x igual a x². Então primeiro eu vou calcular a derivada e depois eu vou calcular f' em meio. Então perceba o seguinte: a f' de x, como a f é dado por x², o caminho é o mesmo. Derrubo o expoente, então fica 5 vezes x. 5 menos 1, 4. E no item B, f' de meio, eu vou fazer o seguinte: como eu tenho a derivada para todo x, no lugar desse x eu vou substituir por meio. Então fica 5 vezes 1 meio a quarta. 1 elevado à quarta é 1. Então 5 vezes 1, 5. 2 elevado à quarta, 16. Então dá 5 sobre 16. No exemplo 4, perceba que eu tenho a função x² e eu quero determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1. A abscissa, leia, é o valor x, ou seja, quando x é igual a 1. A gente lembra que a reta tangente ela é encontrada da seguinte forma: y menos AF, neste caso de 1, porque eu estou calculando em x igual a 1, é igual a f' de 1 vezes x menos 1. Perceba que a f' de x, neste caso, novamente, derrubo o expoente, que é 3, então fica 3 vezes x elevado a 3 menos 1, então 3x². E, portanto, a f' de 1 é só substituir esse x por 1, que dá 3. E isso me diz, então, que a resposta, ou seja, a reta que eu estou procurando, é da forma y menos f de 1. Como a função é x², f de 1 é 1². Então vai ficar y menos 1 é igual a f' de 1, que é 3, vezes x menos 1. Eu posso escrever, então, y é igual a, vou distribuir o 3, 3x menos 3, e agora este menos 1 que estava no primeiro membro passa para o segundo, mais 1. E, portanto, a reta que eu estou procurando é da forma 3x menos 2. No exemplo 5, o que me é solicitado é para calcular mais derivadas de algumas funções. Só que agora perceba que o expoente é negativo. Eu quero observar o seguinte: no item a derivada de x eu faço a mesma coisa. Derrubo o expoente, então fica menos 9. X elevado a menos 9 menos 1, menos 10. Se eu quiser escrever como fração, isso fica menos 9 sobre x à décima. No item B, eu vou observar que 1 sobre x é x elevado a menos 1. E, portanto, a f' de x eu faço o seguinte:
Derrubo o expoente, que é menos 1, então fica menos 1, vezes x elevado a menos 1, menos 2. Se eu quiser escrever isso como uma fração, então fica menos 1 sobre x². No item C, eu lembro que 1 sobre w elevado a 100 é w elevado a menos 100. E, portanto, a f' de w ela vai ficar da forma, derrubo o expoente, então fica menos 100. W elevado a menos 100 menos 1, menos 101. E, portanto, se eu for escrever isso como uma fração, isso é menos 100 dividido por w elevado a 101. No item D, para calcular a derivada, f' de x é sempre o mesmo caminho. Derrubo o expoente, então fica menos 3, vezes x elevado a menos 4, porque é menos 3 menos 1. E isso pode ser escrito como menos 3 sobre x². E no último item, perceba, 1 sobre x² é x elevado a menos 5. Então, a derivada, neste caso, vai ficar, derrubo o expoente, então fica menos 5, vezes x elevado a menos 5 menos 1, menos 6. E se eu quero escrever como fração, isso é menos 5 sobre x². Então, a ideia para x elevado a n, tanto faz se é um número positivo ou um número negativo, é sempre a seguinte: derrubo o expoente e ele multiplica x elevado a n menos 1. No nosso exemplo 6, eu tenho a função raiz quadrada de x. Então, perceba que neste caso, f de x é x elevado a meio. A primeira pergunta é quem é f' de x. Então, f' de x, uma vez que eu observei isso, vai ficar meio vezes x elevado a meio menos 1. Isso, então, é meio. X elevado, a hora que eu faço meio menos 1, isso dá menos meio. E, portanto, eu poderia escrever como 1 sobre 2 x elevado a meio. Ou ainda, se eu quiser melhorar, 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui estaria resolvido o item A. No item B, a ideia é calcular f' de 3. Então, no lugar desse x, eu vou substituir por 3, porque eu já sei quem é f' de x para qualquer x. E, portanto, f' de 3 é 1 sobre 2 raiz de 3. E se eu racionalizar, isso vai ficar raiz de 3 sobre 6. No exemplo 7, eu quero determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a raiz cúbica de x no ponto de abscissa 8. Então, quando x é igual a 8. Lembremos que a reta procurada é dada por y menos f de 8 igual a f' de 8 vezes x menos 8. Então, primeiro eu vou observar o seguinte: a f de x, como é raiz cúbica, é dado por x elevado a 1/3. E, portanto, a f' de x vai ficar 1/3, que multiplica x elevado a 1/3 menos 1. Então, isso me indica que a f' de x é 1/3 de x. 1/3 menos 1 é menos 2/3. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho com este expoente. Isso então é 1/3. E aí eu vou passar esse x elevado a menos 2/3 para o denominador, o que vai dar 1 sobre 3, que multiplica x elevado a 2/3. E voltando para a raiz, isso é 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Portanto, agora para resolver o problema, voltando para a reta tangente, isso é y menos f de 8. A função é a raiz cúbica de x. Raiz cúbica de 8 é 2. É igual a f' de 8.
Perceba, agora eu vou substituir 8 nesse x, porque essa expressão é que me dá a derivada. Então, eu tenho 1/3 da raiz cúbica de 8 ao quadrado, 64, porque é 8 vezes 8, vezes x menos 8. E aí eu quero observar o seguinte, a raiz cúbica de 64 é 4. Então eu tenho que o y vai ser 1 sobre 12, que multiplica x menos 8 mais 2. E, portanto, eu posso escrever que y é igual... Agora eu vou distribuir, mas aqui eu já vou ter uma soma de frações. Então, 12, que vai ficar x menos 8 mais 12 vezes 2, 24. E, portanto, a minha reta vai ficar 1 sobre 12 vezes x. 24 menos 8 dá 16. Então, mais 16 sobre 12. E aí você pode simplificar essa fração se você quiser. E na hora que você simplificar essa fração, você vai encontrar 4/3. Então perceba que mexer com funções do tipo x elevado a n e raiz enésima de x, calcular a derivada não é difícil. Vamos trabalhar um pouco então para pensarmos nas funções exponenciais. Então, num primeiro momento, o que eu quero observar é que são válidas todas as fórmulas de derivação. Se eu tenho a função a elevado a x, a derivada é a elevado a x ln de a. E aqui eu estou supondo que o a é maior do que 0 e diferente do que 1, para poder calcular o ln. A derivada da função e elevado a x é ela mesma. A derivada da função logaritmo de x na base a é 1 sobre x ln de a. Novamente, eu estou considerando o a maior que 0 e o a diferente de 1. E a derivada da função ln de x é 1 sobre x. Evidentemente, esse x tem que ser positivo. Então, vamos demonstrar isso tudo. Então, iniciemos a demonstração. Então, perceba. Neste caso, eu estou calculando a f' de x. E a f' de x é da função f, que é dada por a elevado a x. Então, isso é o limite para h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, isso é igual o limite para h tendendo a 0 de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. E isso, por sua vez, então, é o limite para h tendendo a 0. Vou colocar o a elevado a x em evidência. Então, fica a elevado a x, que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. E, portanto, perceba, como eu estou calculando o limite sobre h, a elevado a x eu posso ver como uma constante. Então, isso é a elevado a x vezes o limite para h tendendo a 0 de a elevado a h menos 1 sobre h. E agora eu vou me deter um pouco neste limite em específico. Para isso, eu vou fazer uma mudança de variável. Então, se eu faço y igual a elevado a h menos 1, então nós vamos ter o seguinte. A elevado a h é y mais 1. Utilizando, então, a definição de logaritmo, isso quer dizer que o logaritmo de a elevado a h na base a é o logaritmo na base a de y mais 1. Mas perceba, quando eu tenho o log de a elevado a h na base a, isso sobra somente o h, isso é uma propriedade de logaritmo. E, portanto, o que eu estou concluindo é que este h é o logaritmo de y mais 1 na base a. Além disso, uma coisa que eu quero observar
é que se o h tende a zero, isso também implica que o y vai para zero. Porque veja, se o h tende a zero, pela expressão que está aqui, a elevado a h vai para 1. 1 menos 1, 0. Daí, o que eu tenho então é que o limite para h tendendo a zero de a elevado a h menos 1 sobre h, isso é o limite para y tendendo a zero, a elevado a h menos 1 é y, e embaixo vai ficar log de y mais 1 na base a. Agora eu vou fazer uma mudança de base no logaritmo. Então esse é o limite para y tendendo a zero de y. Quando eu faço a mudança de base para a base e, isso fica log e de y mais 1 dividido por log e de a. Mas perceba, isso então é o limite para y tendendo a zero de y. Conservo o primeiro e vou inverter o segundo. Então, em cima vai aparecer log de a na base e. Mas log de alguma coisa na base e é ln desta coisa. Então, fica ln de a dividido por ln de y mais 1. Perceba novamente que, como agora eu estou calculando o limite em y, isso eu posso escrever como ln de a vezes o limite para y tendendo a zero de y sobre ln de y mais 1. Ou eu posso dizer que isso é o ln de a vezes o limite para y tendendo a zero de ln de y mais 1 sobre y elevado a menos 1. Perceba que elevar a uma coisa a menos 1 é simplesmente aplicar o inverso. Se eu aplico o inverso desta fração, eu estou nesta fração. E isso, então, é ln de a vezes o limite para y tendendo a zero. Agora eu vou escrever essa fração de uma maneira mais conveniente. 1 sobre y vezes ln de y mais 1. Tudo isso elevado a menos 1. E isso, então, é o ln de a vezes o limite para y tendendo a zero. E agora eu vou utilizar uma propriedade de logaritmo. Quando eu tenho um número multiplicando um logaritmo, eu posso passar esse número para dentro do logaritmo, mas como expoente. Então, isso é o limite do ln de y mais 1 elevado a 1 sobre y. Tudo isso elevado a menos 1. E agora eu vou fazer uma outra mudança de variável. E é a última que eu vou fazer para calcular esse limite. Eu vou fazer u igual a 1 sobre y. Daí, o que eu quero observar? Se o y tende a zero, então o u dispara por o infinito. Porque 1 dividido por algo que tende a zero, o resultado dá infinito. Como eu estou considerando o y como sendo alguém positivo, então eu posso dizer que u dispara para mais infinito. Ainda, perceba que neste caso, o y é 1 sobre u. Logo, e agora vamos calcular então a derivada almejada. Então a minha f' de x, ela estava como a elevado a x vezes o limite para h tendendo a zero de a elevado a h menos 1
sobre H. Mas aí eu fiz uma mudança de variável e concluí que isso é A elevado a X vezes ln de A, que multiplica o limite para H tendendo a zero do ln de y mais 1 elevado a 1 sobre y, tudo isso elevado a menos 1. E isso, por sua vez, é A elevado a x vezes ln de A vezes o limite para U tendendo a mais infinito do ln. Agora eu vou substituir. Y é 1 sobre U. Então aqui ficaria 1 sobre U mais 1, que eu posso escrever 1 mais 1 sobre U. 1 sobre y substituo por u. Tudo isso elevado a menos 1. Agora perceba, quando u dispara para o infinito, o que está aqui dentro, 1 mais 1 sobre u elevado a u, isso tudo dá um número e. Inclusive há um vídeo nesse canal, deve estar aparecendo um card agora no alto da tela, em que eu mostro isso para sequências. A ideia é a mesma se eu estou pensando em funções. Portanto, eu estou com ln de e. Ln de e é 1. 1 elevado a menos 1 é 1. Então, isso fica a elevado a x vezes ln de a vezes 1, que é a elevado a x vezes ln de a. E, portanto, isso encerra o primeiro item, o item A. Agora, o item B, a função f de x que é dada é e elevado a x. Mas perceba, e é um número maior do que 1 e diferente de 0. Então, quem é f' de x? É e elevado a x vezes ln de e. Como ln de e é 1, então isso é e elevado a x. No item C, agora a função que eu estou calculando é f de x igual a log a de x. Então, f' de x, neste caso, vou começar de novo pela definição de derivada utilizando o limite. É o limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, isso é o limite para h tendendo a zero do logaritmo na base a de x mais h menos o logaritmo na base a de x sobre h. E isso, por sua vez, utilizando uma propriedade de logaritmos, é o limite para h tendendo a zero do logaritmo na base a de x mais h sobre x dividido por h. E isso, organizando novamente, é o limite para h tendendo a zero do logaritmo de a. Perceba que ficaria isso multiplicado por 1 sobre h. Então, 1 sobre h ele vai aparecer como expoente. Então, eu teria logaritmo de alguma coisa elevado a 1 sobre h. Agora eu vou olhar quem está nesse parênteses. Eu vou separar essa fração. Então, x dividido por x é 1 mais h sobre x. E eu estou parado neste momento, neste limite. Aqui, então, eu farei uma ligeira mudança de variável. A mudança que eu farei é a seguinte. Eu vou chamar de u h sobre x. Daí, observe o seguinte. Se u é h sobre x, então o que eu tenho é que 1 sobre h, fazendo o produto cruzado, é 1 dividido por ux. Ainda, se o h tende a zero, perceba que se h for para zero,
isso implica necessariamente que u vai para 0. Portanto, a minha f' de x, que estava sendo considerada até este momento, ela era dada pelo limite para h tendendo a 0 do log a de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. E agora, quando eu mudo para a variável u, isso é o limite para u tendendo a 0 do log na base a de 1 mais u, porque u é h sobre x, e 1 sobre h fica 1 sobre o x. E isso, para melhorar, eu posso escrever então como limite para u tendendo a 0 do log na base a de 1 mais u, utilizando potência de potência, 1 sobre u, que vai estar elevado a 1 sobre x. E agora, isso, lembremos que é o logaritmo, o expoente pode ser derrubado do logaritmo, é uma propriedade deles. Então isso fica o limite para u tendendo a 0 de 1 sobre x vezes o logaritmo na base a de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Então, o que a gente tem até o momento é que a f' de x, 1 sobre x está dentro do limite que é calculado em u, então vai ficar 1 sobre x vezes o limite para u tendendo a 0 do logaritmo na base a de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Perceba que 1 sobre x estava dentro do limite, mas o limite é em u, então eu posso tirá-lo como se fosse uma constante. Agora eu vou fazer a mudança de base no logaritmo. Então isso é 1 sobre x vezes o limite para u tendendo a 0. Eu vou passar este logaritmo para um logaritmo neperiano, ou seja, o log na base e. Então isso vai ficar ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u dividido por ln de a. E perceba que o limite que está no numerador foi aquele mesmo que abordamos no item A e concluímos que era 1. Portanto, este limite fica 1 sobre x ln de a. E isso era o que nós gostaríamos de verificar no item C. Por fim, no item D, perceba o seguinte: a f de x é ln de x, que é o log de x na base e. Portanto, a sua derivada vai ficar 1 sobre x ln de e. Mas ln de e é 1, então isso dá 1 sobre x. E isto então encerra esta verificação. Por fim, para terminar o nosso diálogo, eu vou demonstrar esse terceiro teorema, que são as derivadas das funções trigonométricas. Então eu vou demonstrar que a derivada do seno é o cosseno, que a derivada do cosseno é menos seno, que a derivada da tangente é secante ao quadrado, que a derivada da secante é secante vezes a tangente, que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado e que a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então comecemos a demonstrar. Então no item A, eu quero calcular a derivada da função seno. Então isso é o limite para h tendendo a 0, por definição, de seno de x mais h menos seno de x sobre h. E aqui eu vou utilizar uma identidade trigonométrica que me permite transformar essa diferença num produto. Então isso é o limite para h tendendo a 0 de 2 vezes seno. Eu faço a diferença entre
este argumento e esse divido por 2, então fica x mais h menos x, fica h sobre 2, vezes o cosseno, e aí eu somo esses dois argumentos e divido por 2. Então x mais x, 2x, mais h sobre 2, tudo isso dividido por h. E, portanto, eu posso calcular esse limite da seguinte maneira. Isso é o limite para h tendendo a zero de 2 vezes seno de h sobre 2 sobre h vezes o cosseno de 2x mais h sobre 2. E perceba que eu vou fazer uma manipulação algébrica. Eu posso escrever isso dessa forma. Se é o limite para h tendendo a zero de seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Perceba que se eu inverter esse cara, eu tenho exatamente 2 sobre h, vezes o cosseno de 2x mais h sobre 2. Este limite em particular é um limite fundamental, então vale 1. E, portanto, eu tenho 1 vezes o cosseno de 2x mais h sobre 2 com h indo para zero. Então, isso dá o cosseno de 2x sobre 2, e isso é cosseno de x. Então, a primeira está observada. No item B, eu quero calcular a derivada da função cosseno. E, novamente, isso vai ser o limite para h tendendo a zero de cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. E aqui eu vou utilizar novamente uma identidade trigonométrica para transformar essa diferença num produto. E aqui eu vou obter o seguinte: menos 2 vezes o seno. Agora, no argumento, eu vou fazer a diferença entre esses dois argumentos. Então, vai ficar x mais h menos x, então sobra só o h sobre 2, vezes o seno, e agora eu faço a soma dos argumentos. Então, x mais x, 2x, mais h sobre 2. Tudo isso dividido por h. Então, isso aqui é o limite para h tendendo a zero de menos 2 seno de h sobre 2 dividido por h vezes o seno de 2x mais h sobre 2. E isso, então, eu posso escrever tirando esse menos do limite. Então, fica menos o limite para h tendendo a zero de seno de h sobre 2. E esse 2 sobre h eu vou escrever como um denominador. No denominador, h sobre 2. Perceba que, na realidade, se eu fosse fazer a divisão dessas frações, eu conservaria o primeiro e multiplicaria pelo inverso do segundo. Portanto, eu teria 2 sobre h da mesma forma. Vezes, então, o seno de 2x mais h sobre 2. Agora, perceba o seguinte. Este limite, quando h vai para zero, é um limite fundamental. Isso dá 1. Então, vai ficar menos o seno de 2x mais h. Quando h vai para zero, isso fica só 2x. 2x sobre 2, aí eu cancelo o 2, e, portanto, isso dá menos seno de x. No item C, o que eu irei fazer é o seguinte. Eu quero calcular a derivada da tangente de x, só que aqui eu vou usar a outra definição para a derivada. Então, eu vou calcular o limite de t tendendo a x de tangente de t menos tangente de x sobre t menos x. Mas perceba que tangente é seno sobre cosseno.
Então, esse é o limite para t tendendo a x de seno de t sobre cosseno de t menos seno de x sobre cosseno de x, tudo isso dividido por t menos x. Isso é o limite para t tendendo a x. Perceba o seguinte, vou fazer a diferença de frações. Então, eu tenho cosseno de t vezes o cosseno de x. E aí perceba, cosseno de t vezes cosseno de x dividido por cosseno de t, isso vai ficar seno de t vezes o cosseno de x, menos cosseno de t vezes cosseno de x dividido por cosseno de x, vai ficar seno de x vezes cosseno de t. E tudo isso está dividido por t menos x. Continuando o cálculo desse limite, isso vai ficar igual ao limite para t tendendo a x. Agora aqui na divisão de fração eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Só que eu vou olhar aqui em cima nessa expressão. Utilizando uma identidade trigonométrica, eu consigo perceber que seno de t vezes cosseno de x menos seno de x vezes cosseno de t, na realidade é seno de t menos x, dividido por cosseno de t vezes cosseno de x, e isso tudo multiplicado por 1 sobre t menos x. Agora, eu só vou inverter esse produto que está aqui no denominador, e eu tenho que é o limite para t tendendo a x de seno de t menos x sobre t menos x vezes 1 dividido por cosseno de t vezes cosseno de x. E agora eu vou observar o seguinte, este limite é o limite fundamental, porque é seno de algo que vai para zero dividido pela mesma coisa que vai para zero. Então esse limite dá 1 vezes 1. Aqui eu vou substituir o t por x, então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno ao quadrado de x. Porém, 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x é secante ao quadrado. Secante ao quadrado vezes 1, isso dá secante ao quadrado de x. No item D, eu vou calcular a derivada da secante de x. Isso, então, é o limite para h tendendo a zero da secante aplicada em x mais h menos a secante de x dividido por h. Mas como a secante é 1 sobre cosseno, isso é o limite para h tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x mais h menos 1 sobre cosseno de x, tudo isso dividido por h. Agora eu vou fazer então esta diferença de frações. Então isso é o limite para h tendendo a zero. Aqui eu terei cosseno de x mais h vezes cosseno de x. E perceba, quando eu pego esse elemento e divido por cosseno de x mais h, isso dá cosseno de x. Menos, quando eu pego esse elemento e divido por cosseno de x, isso dá cosseno de x mais h. E tudo isso está dividido por h. Agora eu vou fazer então a divisão dessas frações. Então isso é o limite para h tendendo a zero de cosseno de x menos cosseno de x mais h dividido por cosseno de x mais h vezes cosseno de x, e tudo isso está multiplicando 1 sobre h. E isso aqui então vai me dar o limite para h tendendo a zero. Agora a primeira coisa que eu farei
é inverter esse produto no denominador. Mas antes disso, no numerador, eu vou colocar um menos em evidência. Então isso fica menos o cosseno de x mais h menos cosseno de x. Agora eu vou inverter aqui o denominador, este produto, então vai ficar sobre h vezes 1 dividido por cosseno de x mais h vezes cosseno de x. Agora perceba o seguinte, este limite vai ficar menos, quando eu calculo esta parcela com h tendendo a zero, isso é a derivada da função cosseno. Então vai ficar menos seno de x, que vai multiplicar 1. Perceba o seguinte, cosseno de x mais h, quando h vai para zero, é cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. E, portanto, eu vou ter menos com menos mais, então aqui vai ficar seno de x. E este cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever como cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Agora note que seno sobre cosseno é tangente, 1 sobre cosseno é secante. Então isso dá tangente de x vezes secante de x, ou secante de x vezes a tangente de x. No item E, eu vou calcular a derivada da função cotangente de x. Então, isso é o limite para h tendendo a zero de cotangente de x mais h menos cotangente de x, tudo isso dividido por h. Só que a cotangente é 1 sobre a tangente de x. Então, isso é o limite para h tendendo a zero de 1 sobre a tangente de x mais h menos 1 sobre a tangente de x, tudo isso dividido por h. E isso pode ser escrito como o limite para h tendendo a zero. Agora eu vou fazer essa diferença de frações. Então eu tenho no denominador tangente de x mais h vezes a tangente de x. E agora perceba que no numerador vai acontecer o seguinte. Este elemento dividido por tangente de x mais h, sobra só a tangente de x. Menos este elemento dividido por tangente de x, fica a tangente de x mais h. Tudo isso dividido por h. Então, isso é o limite para h tendendo a zero. Perceba, eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas aqui, em particular, eu já vou colocar um menos em evidência. Então, eu tenho menos a tangente de x mais h menos a tangente de x dividido por tangente de x mais h vezes tangente de x, tudo isso multiplicando 1 sobre h. E agora eu vou fazer a inversão no denominador deste produto, que está aqui no denominador. Então isso vai ficar o limite para h tendendo a zero da tangente de x mais h menos a tangente de x, e aí eu não posso esquecer desse menos que está aqui fora, dividido por h, vezes 1 sobre a tangente de x mais h, vezes a tangente de x. E perceba que o que eu tenho é o seguinte, isso vai ficar menos esta expressão
na realidade, o que define a derivada da tangente. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar menos secante ao quadrado de x, que, por sua vez, está multiplicando 1 sobre... Quando h vai para zero, eu tenho tangente de x vezes tangente de x, que é tangente ao quadrado de x. Portanto, a derivada da cotangente de x está dando, até agora, menos secante ao quadrado de x vezes 1 sobre tangente ao quadrado de x. Agora perceba que eu vou colocar isso tudo numa fração só, então ficaria menos secante ao quadrado sobre tangente ao quadrado, que eu posso escrever assim: secante de x sobre tangente de x, tudo isso ao quadrado. E agora eu vou desenvolver isso que está dentro desse parênteses. Então isso fica igual a menos, a secante é 1 sobre cosseno de x, e a tangente é seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso ao quadrado. Então isso é menos. Agora eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, porque eu estou fazendo divisão de frações. Então, 1 sobre cosseno de x vezes cosseno de x sobre seno de x. E aí eu vou cancelar este cosseno. E, portanto, eu terei menos 1 sobre seno de x ao quadrado. 1 sobre seno é cossecante. Portanto, o que eu terei é menos a cossecante ao quadrado de x. E, por fim, no último item, eu vou calcular, então, a derivada da cossecante de x. Isso é o limite para h tendendo a zero da cossecante de x mais h menos a cossecante de x, tudo isso dividido por h. Agora lembremos que a cossecante é 1 sobre seno. Então isso é o limite para h tendendo a zero de 1 sobre seno de x mais h menos 1 sobre seno de x, tudo isso dividido por h. Isso é o limite para h tendendo a zero. Agora eu vou fazer novamente a diferença de frações. Então no denominador vai ficar seno de x mais h vezes seno de x. E no numerador, veja, este elemento dividido por seno de x mais h é seno de x. Menos este elemento dividido por seno de x, seno de x mais h. Tudo isso dividido por h. Isso, então, é o limite para h tendendo a zero de seno de x menos seno de x mais h dividido por seno de x mais h vezes seno de x, tudo isso multiplicado por 1 sobre h. Agora perceba, o que eu irei fazer é o mesmo que eu fiz nos últimos 3 itens. Eu vou inverter o produto neste denominador e aqui neste numerador eu vou colocar um menos em evidência. Então isso fica o limite para h tendendo a zero de menos, aqui em cima eu terei no numerador seno de x mais h menos seno de x sobre h, tudo isso multiplicando 1 sobre seno de x mais h vezes seno de x. Perceba o seguinte, agora na hora que eu for calcular o limite, isso vai dar menos,
Essa expressão é a definição da derivada da função seno, que vimos que é cosseno. Então fica menos cosseno de x vezes 1 sobre. Perceba que quando h vai para zero, aqui eu terei seno de x. Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Portanto, o que eu tenho até o presente momento é que a derivada da cossecante de x está dando menos cosseno de x vezes 1 sobre seno ao quadrado de x. E aí perceba, eu posso escrever isso da seguinte maneira: menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. E, portanto, isso me leva na seguinte expressão: menos 1 sobre seno cossecante de x vezes cosseno sobre seno cotangente de x. E isso encerra a nossa demonstração. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!